Bom dia a todos. Tá bom o som? O vídeo tá tudo direitinho? Dá para me ouvir tranquilo? Bom dia, gente. Tá legal o som? Excelente. Estamos só esperando aqui o intérprete entrar para a gente poder começar. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Podemos iniciar agora? Então vamos lá. Primeiramente, muito bom dia a todo mundo, né? Espero que todos estejam bem nesse domingo, né? Que amanheceu até relativamente friozinho, gostosinho o clima, mas agora já tá solzão, né? Do jeito que a gente sempre tem em Teresina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a ressurreição e a reencarnação. Está lá nos itens 4 a 17 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Antes da gente fazer a nossa mensagem inicial, nós queremos esclarecer que a nossa proposta aqui não é confrontar aqueles que acreditam na ressurreição com aqueles que acreditam na reencarnação. Nossa proposta é simplesmente de tentar esclarecer um pouquinho sobre o que fala cada um desses temas e mostrar que a doutrina espírita tem em comum dos seus princípios a lei de reencarnação e o porquê de ela ter adotado esses princípios. Antes da gente iniciar, vamos ler aqui uma mensagem para a gente poder se harmonizar. Ela é do Espírito Alta de Souza, chamada Mensagem Fraterna. É uma mensagem que eu considero muito bonita, né? E ela diz assim:
Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Né? Que mensagem linda, e ela toca muito a mim, né? Toca o meu coração sempre que eu leio essa mensagem de Alta de Souza. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus e a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham nessa atividade, que estejam com cada um de nós, nos dando um abraço de luz, de muita paz, de alegria, trazendo energias de paz, de calma, de tranquilidade nesse dia de domingo, para que nosso dia seja abençoado. E pedimos, acima de tudo, a permissão desses benfeitores que nos acompanham, do nosso querido Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que esteja conosco, iluminando a cada um de nós, iluminando a nossa fala. E pedimos a permissão para dar por iniciado essa nossa exposição. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje, conforme o combinado que nós fizemos aqui, a gente vai falar sobre a ressurreição e a reencarnação. Ricardo, tem alguma diferença entre ressurreição e reencarnação? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa dizendo para a gente que, dá uma informação importante. Ele diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Essa informação é importante porque o Evangelho segundo o Espiritismo mostra para a gente que já havia entre os judeus a crença da reencarnação à época de Jesus. Eles só adotavam um nome diferente para falar da reencarnação, chamavam de ressurreição. Mas, inclusive, se nós fizermos uma pesquisa nos livros do Pentateuco Mosaico, né, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, a gente vai ver que existem expressões que designam, sim, a crença na reencarnação. Eles, inclusive, adotam um termo chamado de roda das almas para falar da reencarnação. Ainda adotavam um termo que não era o termo mais correto. Nós encontramos, inclusive, no livro de Isaías, passagens que são muito claras falando sobre a reencarnação. E dessa forma a gente vê que é muito tranquilo a gente compreender que os judeus já acreditavam sim na reencarnação à época de Jesus. E a diferença, Ricardo, entre ressurreição e reencarnação? Lá no item 4 também diz que, com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Já a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Como a gente já falou, a nossa proposta aqui não é confrontar os que creem na ressurreição com os que creem e adotam como princípio de vida a reencarnação. A gente está aqui simplesmente para esclarecer. Mas é interessante que a gente perceba
a lógica da reencarnação em comparação com a lógica da ressurreição. Porque o próprio texto fala para a gente, e se nós pararmos um pouquinho para pensar, a gente vai perceber como é realmente complicado a gente adotar a ressurreição, principalmente porque essa ressurreição seria a volta da nossa alma, do nosso espírito, para um corpo que já está degradado, para um corpo que já está decomposto. Como isso pode se dar, meus amigos? A gente precisa, acima de qualquer coisa, como nos diz Allan Kardec, adotar como princípios a razão e o bom senso. E quando nós adotamos a razão e o bom senso, e acima de tudo nós colocamos a ciência aliada à religião, a gente percebe que realmente não é possível a gente adotar como princípio de vida a ressurreição, sendo que nós temos um espírito imortal, que nós somos, na verdade, o espírito imortal, e que esse nosso espírito imortal, para que nós façamos estágios na vida física, receberemos um corpo físico, para que a gente possa estagiar durante algum tempinho aqui na Terra. E a reencarnação, nesse ponto de vista, é bem mais lógico, né? Ela consegue abarcar e ter muito mais sentido, porque pense comigo, sou um espírito imortal, vou ter várias existências que nós chamamos de vidas aqui na Terra, ou em outros mundos, mais evoluídos ou menos evoluídos do que a Terra. E para que a gente passe esse tempinho aqui na Terra, a gente vai receber um corpo que vai ser preparado especialmente para nós, de acordo com as experiências que nós já tivemos no passado, de acordo com tudo aquilo que eu já fiz de bom no meu passado, ou de acordo com tudo aquilo que eu não fiz de tão bom no meu passado. Daí a gente vai falar até um pouquinho mais na frente, a gente compreender o porquê de, por exemplo, algumas crianças já nascerem doentes. Imagine, por exemplo, o caso de alguém que é viciado em açúcar, né? Eu sou um desses viciados, né? Essa semana agora minha esposa comprou 2 latinhas de doce de goiaba, né? E quando ela comprou o doce de goiaba, que eu vi, eu disse, rapaz, como é que você faz uma porra dessa? Ela tá até aqui, né? Sorrindo do que eu tô falando. E aí, quando eu vi a lata de doce de goiaba, eu falei para ela, rapaz, como é que você faz isso comigo? Eu tava limpo até ontem, não me mostre esse doce. Porque muito de nós, de acordo com as experiências que nós já tivemos, nós adquirimos hábitos, gostos e preferências. Então, imagine alguém que é viciado em açúcar e passa toda a sua vida habitualmente comendo muito açúcar. Pode ser que, pode ser que, em uma reencarnação posterior, ela receba um corpo físico que já venha com esse corpo espiritual e com o seu corpo físico, que segundo André Luiz é o corpo somático, com aquela informaçãozinha gravada no corpo espiritual e no corpo físico. O que pode provocar o que a gente vê muitas vezes, crianças que já nascem diabéticas. Olha que interessante. E isso é lógico. Isso está de acordo com tudo aquilo que eu fiz e com tudo aquilo que eu vou precisar passar nessa minha reencarnação, não como punição. Não como punição, porque Deus não nos pune. Deus é amor, Deus é justiça. Mas para que a gente possa se reeducar. Assim como muitas pessoas que possuem uma riqueza extremamente grande em termos de pecúnia, de dinheiro, e essas pessoas fazendo mau uso do seu livre-arbítrio em uma reencarnação passada, recebem como meio de prova em uma reencarnação posterior uma vida privada de recursos materiais. Mas, Ricardo, isso não é maldade de Deus? Não, meus amigos. Acima de tudo, a gente precisa compreender que Deus é amor, que Deus é justiça e que, principalmente, esses sofrimentos pelos quais nós iremos passar
são sofrimentos passageiros. É uma vida em que eu serei privado de recursos materiais para que eu, Ricardo, para que cada um de nós possamos compreender qual o verdadeiro valor das riquezas que são aqui da terra e das riquezas que são do mundo espiritual, do espírito mortal. Então eu precisarei ser privado, nesse caso específico, dos recursos materiais para que eu consiga adquirir virtudes do espírito imortal. Certinho? Ricardo, a reencarnação está presente no Evangelho? Sim. Quando eu falo aqui Evangelho, eu falo o Novo Testamento, tá bom, gente? Também, como a gente já mostrou, ela está presente no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também ela está presente. Lá naquela passagenzinha onde Nicodemos procura Jesus para perguntar para ele se é possível que o homem velho volte ao ventre da sua mãe para nascer novamente. E aí Jesus conversa com ele e fala: como é possível que eu te fale das coisas daqui da terra se tu ainda não compreende as coisas que são do céu? Mas Jesus arremata dizendo que, em verdade, digo-te. Jesus, ele é claro, é uma clareza solar a resposta de Jesus. Ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha como é cabal a resposta de Jesus. Vejam como a resposta é perfeita, é clara e que não cabe outras interpretações, porque Jesus diz que é necessário nascer de novo para que nós possamos reencontrar o reino de Deus. E aí muitas pessoas se perguntam: Ricardo, que reino de Deus será esse? O Espírito Humberto de Campos fala para a gente: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Esse reino de Deus será aquele estado de espírito que nós vamos encontrar quando nós estivermos cônscios dos nossos deveres, quando nós estivermos quites com a nossa consciência e quando nós aprendermos a desempenhar a lei de amor, de justiça e de caridade acima de qualquer coisa. Perfeito? Percebam que a palavra reencarnação não está presente no Evangelho, não como essa palavra escrita dessa forma, porque o termo reencarnação ele foi adotado por Allan Kardec a partir do momento em que foi codificada as 5 obras básicas da doutrina espírita. Então, para que fique bem esclarecido, a palavra reencarnação escrita dessa forma não está no Evangelho, mas Jesus, através de várias passagens e através do seu exemplo, ele mostra para a gente que a reencarnação estava presente sim na vida dos judeus, e Jesus é a prova viva de que cada um de nós temos na nossa vida a lei da reencarnação. Certinho? Mais uma coisa importante. Em algumas ocasiões a gente vê passagens do Evangelho e muitas vezes nós confundimos achando que aquela passagem fala sobre ressurreição, quando na verdade a passagem fala sobre reencarnação. Ricardo, tu pode me dar um exemplo? Tem uma passagem interessante que no Evangelho, no Novo Testamento, que é quando Jairo procura Jesus porque sua filha estava doente. E aí ele vai ao encontro de Jesus e diz dessa forma: minha filha está moribunda, roga a Jesus que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Veja que Jairo já tinha um conhecimento nessa época do passe, né? Do que nós chamamos na doutrina de passe, de fluidoterapia, da transmissão de energia. E ele pede a Jesus que ele impusesse as mãos sobre aquela garota para que ela sarasse e vivesse. Jesus vai ao encontro daquela menina que se chamava Talita, que inclusive é o significado da palavra. Talita significa menina, criança. E Jesus, com a sua visão
muito mais aprofundada do que a nossa. Ele olha para a criança, percebe que ela ainda está viva e diz as palavras: Talita, desperta. Depois de algum tempinho, a garota, que estava praticamente morta, mas não estava morta, porque se ela estivesse, Jesus não poderia fazer com que ela voltasse à vida. E, cara, por que tu está dizendo isso? Porque a gente sabe que Jesus tem poder. Claro que Jesus tem poder, mas veja que Deus criou leis que são perfeitas. E essas leis são cumpridas de forma rigorosa. E uma dessas leis, que inclusive está presente nas leis da natureza, é a lei de encarnação, de reencarnação e de desencarnação. Portanto, Jesus não poderia fazer voltar à vida aquela criança. E o que ele faz é impor as suas mãos, acrescentar energia, a sua energia de amor, a sua energia vigorosa, e ela, alimentada daquele amor, daquele poder de misericórdia, de benevolência, a menina retorna do estado em que ela se encontrava. Tá bom, gente? E uma outra coisa interessante, a gente pode se perguntar: Ricardo, por que o Espiritismo adota como princípio a reencarnação? São vários os motivos pelos quais a doutrina espírita adota a reencarnação como princípio. Para que a gente tenha um termo de comparação e apenas a título de informação, na doutrina espírita nós temos alguns princípios básicos, como a crença em um Deus único, a pluralidade das existências, que nós chamamos de lei de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos, que é a possibilidade que nós temos, através de algo chamado de mediunidade, nos comunicarmos com aqueles que não estão mais em um corpo físico, que já estão no mundo espiritual. E o outro princípio básico é a crença na imortalidade da alma. Certinho? Então, falando especificamente da pluralidade das existências, que é a lei de reencarnação. Por que, Ricardo, o Espiritismo adota? Um dos motivos. Porque a reencarnação está presente nas leis da natureza, como a gente já havia falado. A lei de reencarnação ela está presente na natureza, assim como várias outras leis. Quem já estudou, já fez o tomo 2, que é um dos estudos que são oferecidos pelas casas espíritas e pela Federação Espírita, vai ver que um dos assuntos que tem lá são as leis morais. Então, existem várias leis que estão presentes na natureza, como lei de liberdade, lei de sociedade, lei de reprodução, lei do trabalho. E assim como cada uma dessas leis, nós temos a lei de reencarnação. Certinho? Um outro motivo, Ricardo, porque o Espiritismo adota como princípio a reencarnação. Porque a reencarnação está de acordo com a justiça divina. Isso é muito interessante, Ricardo. Por quê? Como nós já dissemos, e eu vou aqui reforçar, cada um de nós somos um espírito imortal. Já tivemos várias existências pregressas. E como cada um de nós teve um conjunto de atos, comportamentos e pensamentos, que em muitas ocasiões foram boas e que em muitas ocasiões não foram tão boas assim, é necessário que nós tenhamos várias existências para que a gente possa, primeiro, aprender tudo aquilo que nós necessitamos a título de espírito imortal, e para que a gente para pensar como seria difícil a gente abarcar todo o conhecimento existente no universo em apenas uma existência. Gente, eu não consegui aprender nem tudo que tem de matemática nessa vida. Como é que eu vou conseguir aprender o que tem no universo? Quando a gente compara o nosso conhecimento, por exemplo, o conhecimento do nosso querido Mestre Jesus, que no momento em que ele realizava curas,
Ele não utilizava apenas a sua energia, mas ele utilizava conhecimentos de ciências, de biologia, de química, de física. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo naquele momento. E cada um de nós também vai precisar aprender aquilo que tem na matemática, aquilo que tem na física. Eita, Ricardo, eu não gosto muito de estudar, não. Agora complicou para mim, né? Pois é. Muitos de nós ainda temos uma certa resistência com o estudo. Mas a gente vai precisar reencarnar tantas vezes quanto necessário para que a gente consiga aprender o que existe de conhecimento intelectual e de conhecimento moral. Mas não somente isso, eu vou precisar reencarnar várias vezes para que eu consiga me arrepender, reparar e expiar tudo aquilo que eu fiz no meu passado de espírito mortal. A partir do momento em que eu conseguir me arrepender, reparar tudo que eu fiz e expiar o meu passado, Ricardo, o que é expiação? Basicamente seria eu ser colocado no lugar do outro, para que eu compreenda o que o outro passou. Quando, por exemplo, a gente vê muito isso na questão dos relacionamentos, né? Muitas vezes a gente, no passado, a gente teve um relacionamento com uma pessoa e aí a gente maltratou aquela pessoa, dispensou aquela pessoa, tratou de uma forma que não era muito cortês. E em certas ocasiões a gente até achou que não tinha nada demais, que eu tenho meu tempo, que não tem problema e não liga para aquilo. E muitas vezes lá na frente a gente encontra uma outra pessoa que faz com que a gente passe por aquela ocasião. Não como lei do talião, não como olho por olho, dente por dente, mas para que eu consiga compreender que o sofrimento que eu fiz aquela pessoa passar não é a forma correta de agir, nem a forma correta de pensar. De que eu preciso, acima de qualquer coisa, fazer com que cada uma das pessoas que se encontram e que passarem na minha vida sintam-se amadas, sintam-se queridas, sintam-se respeitadas, né? A proposta é que a gente aprenda a tratar as pessoas com o amor que Jesus veio falar para a gente. Então a gente fala aqui da justiça divina, né? Muitas vezes a gente se pergunta, Ricardo, por que eu tenho um casamento tão complicado? Porque é provável que no nosso passado de espírito imortal eu tenha me encontrado com aquela pessoa e pode ser que nessa existência eu precise fazer um reajuste naquela criatura. E, cara, por que eu tenho filhos tão complicados? Pode ser que, mais uma vez, no nosso passado, nós tenhamos nos encontrado com aquela pessoa e, de acordo com aquilo que nós fizemos, a gente precise se reajustar com aquelas criaturas. Mas, Ricardo, é só isso que acontece? Não. Eu posso pedir, de acordo com o meu adiantamento espiritual, quando eu estiver na pátria espiritual, em vias de reencarne, para que eu me encontre com aquelas pessoas e que eu, de alguma forma, possa ajudá-las a evoluir. Então, eu também posso pedir como prova para passar por aquilo. E isso também constitui uma forma do nosso livre-arbítrio, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual. Também através da reencarnação e da justiça divina, nós compreendemos o porquê que muitas crianças nascem doentes, como a gente já falou. Através da lei de reencarnação, nós compreendemos as crianças que já nascem com câncer, ou as crianças que já nascem com microcefalia, ou as crianças que nascem anencéfalos. Pesquisando e fazendo um inventário das nossas existências passadas, a gente vai conseguir compreender o porquê disso ter acontecido. Mas, acima de tudo, o Espiritismo adota a reencarnação como um princípio, porque Deus é amor, gente. E Deus quer que todos nós evoluamos, acima de qualquer coisa. Deus não quer que a gente fique parado. Mas como Deus também é justiça,
É necessário que a gente passe por essas provas, lembrando sempre, sempre que a gente precisa compreender. Muitas provas, muitas expiações são extremamente dolorosas para a gente, extremamente dolorosas. Mas a gente precisa sempre se lembrar de que são passageiros, de que o sofrimento ele vai passar e que quando nós conseguimos nos reajustar com a nossa consciência, a gente vai entrar num estado de felicidade que os espíritos chamam de inalterável. Os espíritos puros, como Jesus, eles já gozam dessa felicidade inalterável. Nada consegue abalar a felicidade e o estado de paz de espírito de Jesus. E a própria doutrina, através também da lei do progresso, mostra para a gente que nós alcançaremos esse patamar de evolução espiritual. Por isso que a doutrina espírita me faz tão bem. Porque ela mostra que essas intemperanças que acontecem aqui na Terra, conosco, elas irão passar. Mas mostra, acima de tudo, qual ponto em que nós iremos chegar. Que é de espíritos puros. Que cada um de nós seremos anjos. E nós, em mundos mais evoluídos que o nosso, através das existências sucessivas, nós chegaremos em mundos onde já não existirá as doenças, onde já não existirão as guerras, onde já não haverá a tristeza que a gente tem nesse nosso mundo. Ricardo, o que é que eu preciso fazer, Ricardo, para eu chegar em um mundo como esse? A gente precisa aprender a amar, né? Sair de dentro da gente, porque às vezes a gente se encontra tão preso à nossa zona de conforto, aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente não para pensar, nem para tentar entender o que é que o outro está passando, que muitas vezes o sofrimento do outro é muito maior do que o meu. E a gente precisa tentar, de alguma forma, sair de dentro da gente para a gente ajudar aqueles que também sofrem. Tem uma pergunta aqui interessante no chat, a pessoa pergunta dessa forma: Ricardo, então a reencarnação é como uma espécie de segunda chance de Deus a nós, seus filhos? Exatamente. E Deus não nos dá somente uma segunda chance. A gente pode ir além disso. Ele nos dará tantas chances quanto o necessário para que nós realizemos o nosso aprendizado. Então, mesmo que eu erre nessa existência, fazendo uma bobagem muito grande, eu terei uma nova oportunidade na minha próxima reencarnação. E a gente não pode pensar que a partir disso eu posso fazer o tanto de bobagem que eu quiser nessa vida aqui, porque na próxima eu conserto. Porque muitas vezes eu faço bobagens nessa vida e na minha próxima eu vi um processo de prova e de expiação muito complicado. Mas a pergunta que você fez é muito oportuna e está corretíssima. Nós teremos sempre chances reencarnando dentro do seio daquelas pessoas com as quais a gente esteve presente em existências passadas, para que a gente possa, de alguma forma, nos reajustar com elas, aprender a maneira como elas pensam, aprender a amar a cada uma daquelas pessoas com quem nós estamos. Lembrando sempre que o nosso próximo, mais próximo, como diz Emmanuel, são aqueles que estão dentro da nossa família. Então, eles são os primeiros que nós precisamos aprender a amar, a compreender. E, cara, mas tu fala tanto que a gente precisa aprender a amar o outro e o outro não precisa aprender a me amar, não. Claro que precisa, gente. Mas o momento, a oportunidade é a minha agora. É o meu momento de aprender. É o meu momento de evoluir. É o meu momento de me desprender do meu egoísmo e do meu orgulho. Se o meu irmão ainda não conseguir, a gente espera o tempo dele. Mas essa é a nossa oportunidade. Certinho, gente? Tem uma mensagem para a gente encerrar, que ela é atribuída ao nosso querido Chico. E ela fala quase tudo, resumidamente, do que a gente falou aqui. E ela diz assim:
Nasceste no lar que precisavas. Vejam que a reencarnação não erra de endereço. Olha o que o Chico está dizendo. Nasceste no lar que precisavas. Muitas vezes a gente fala, cara, eu não acredito que eu nasci naquela família porque eu queria ter mais dinheiro, eu queria poder sair mais, meu pai é complicado, minha mãe é complicada. Mas é o lar que a gente precisa. É aquele onde nós nascemos. Vestiste o corpo físico que merecias. Olha que interessante essa informação. Porque muitas vezes a gente não se acha bonito, ou a gente acha que a gente podia ser um pouco mais forte, ou um pouco mais magro. E aí a gente tem informações do mundo espiritual em que André Luiz fala para a gente, por exemplo, que muitos espíritos em via de reencarnar pedem a prova da fealdade. Olha que massa que André Luiz fala. O que não aconteceu, com certeza, com nenhum de nós que estamos aqui hoje, porque todos nós somos lindos. Né? Todo mundo que está aqui, participando da palestra e do chat. Mas há muitos espíritos que, para não falirem em uma próxima existência, pedem para reencarnar um pouquinho feinhos, com algum problema físico, alguma marca de nascença, algo que faça com que eles não fiquem ensoberbados com seu orgulho e com seu egoísmo. Uma mensagem no chat falou, você tocou num ponto importante, eu também estou no meu momento, faça a minha parte, o outro tem que se achar para fazer a sua parte. E é exatamente isso. E como Jesus nos disse, se o teu irmão te convida a caminhar com ele, caminha 1000 passos. E mais 1000 passos se tu puderes fazer isso. Se a gente puder fazer a nossa parte, que eu sei que é complicado, e um pouquinho mais, Deus vai se agradar com aquilo que nós estamos fazendo. No final das contas, a gente vai estar prestando contas com a nossa consciência e com a consciência divina, né? E Deus fica muito feliz quando a gente consegue sair desse casulo em que a gente se encontra. E a mensagem continua para a gente poder encerrar, que eu acho que eu passei do meu tempo. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Olha que informação interessante. Nossos parentes, os nossos amigos, os nossos amores, as nossas relações afetivas são atraídas por nós mesmos. E aqui a gente vê que não existe o acaso, né, gente? O acaso não existe. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Somos nós que controlamos a nossa vida, a vida que nós temos. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Eita, Ricardo, é muito difícil. É muito difícil não reclamar. Mas a gente pode tentar pelo menos uma vez no dia não reclamar. Uma vezinha. A gente tentar um ano inteiro é complicado. Mas uma vezinha no dia a gente pode tentar. E aí a gente tenta depois no outro dia. E a gente vai nessa linha de pensamento e a gente se recorda aqui de um espírito chamado de Veneranda, que está lá no livro Nosso Lar, que ela conseguiu acumular milhares de horas de trabalho ininterrupto, sem reclamar e sem murmurar. E muitas vezes, Ricardo, isso é muito difícil. Gente, isso é felicidade, a gente não reclamar, a gente não se colocar na posição de vítima, a gente assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na nossa vida, porque nós somos os artífices, nós somos os arquitetos da nossa própria felicidade. A felicidade está nas nossas mãos. É necessário que a gente
procure de alguma forma se melhorar, mesmo que seja de pouquinho, né? Mas a gente vai fazendo de pouquinho mesmo, não tem problema. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. E ele fecha com uma frase que a gente conhece bem quando ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, gente, a felicidade ela depende de nós. E quando Deus coloca na nossa vida o princípio de reencarnação, é para que a gente possa alcançar essa felicidade. Deus já possui, que o Cristo já possui, que os espíritos puros já possuem e que nós também iremos, com certeza absoluta, possuir. A gente também vai chegar lá. Mais rápido ou menos rápido depende de cada um de nós. Tá bom? Eu queria muito agradecer aqui pela atenção de cada um de vocês, pela paciência, pela compreensão. Agradecer a Sueli, né, que sempre acredita no nosso potencial, que me convidou para a gente fazer essa exposição. Esse tema tão interessante e tão instigante. Se a gente tivesse aqui no seminário, a gente ia ter assunto para falar o dia todo. O assunto é muito bom. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus por mais uma oportunidade bendita de trabalho, por estarmos aqui reencarnados hoje, por termos a nossa saúde, mesmo que seja relativa, por termos os nossos pais, independentemente de quem eles sejam, por ter a nossa família, os nossos amigos. Gratidão à vida, a Deus e a Jesus por estarem conosco em todos os momentos de nossa vida, nos auxiliando, nos guiando, nos trazendo energias de amor, de paz, que cada um dos dias de nossa vida nós possamos realizar um pouquinho mais de aprendizado rumo a essa felicidade predita pelos Espíritos, que está destinada a cada um de nós, e lembrando que nós já podemos ter felicidade relativa aqui. Para isso é necessário que a gente possa, de alguma forma, praticar o bem, procurar sermos pessoas melhores, mais pacientes, eu me irrito muito facilmente, uma pessoa mais devotada ao trabalho, se eu ainda gosto de ficar muito quietinho na minha, sem trabalhar, uma pessoa que se doa mais, que doa mais aquilo que tem. Que Jesus e os Espíritos benfeitores que coordenam essa atividade nos deem a permissão para encerrar nesse momento com muita paz e amor no coração. Que assim seja, graças a Deus. Muitíssimo obrigado a todos e muitíssimo obrigado especialmente a Sueli, que é intérprete de Libras, que está aqui para nos ajudar, né? Muito bom. Nós só temos a agradecer por esse dia maravilhoso em que a gente está hoje aqui. Tá bom, gente? Um bom dia a todos, muita paz e amor no coração. Um grande abraço. A gente está encerrando nesse momento a nossa transmissão, tá bom? Até a próxima.